sou Keila Salles, neuropsicóloga, e esse é o NeuroK Podcast, um podcast voltado a discutir temáticas referentes à adolescência, à infância e todo o contexto da saúde infantil, tá? Esse é o 6º episódio e eu trouxe uma convidada muito especial, gente. Ela é pediatra, oncologista pediátrica, especialista em aleitamento, pós-graduando em neurociência e, se não bastasse tudo isso, a mulher ainda é coordenadora da residência pediátrica do Hospital Infantil Joana de Guzmão. Bem-vinda, Amanda Ibagi. Obrigada, Keila, pelo convite. Eu sempre gosto de adicionar, quando vou falar de todas as coisas que eu sou, eu nunca esqueço de dizer que eu sou mãe da Manuela. Ah, é verdade, já tinha me falado importante. Por quê? Porque ela também foi uma escola, ainda para mim, uma escola de vida muito importante, que me trouxe muitos aspectos diferentes da maternidade para o meu atendimento. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Ai, obrigada por ter aceitado o convite. E, gente, a Amanda é uma das profissionais da área da saúde que chegou cedo, logo assim que eu mudei para Florianópolis, uma curiosidade importante. Através de uma paciente, né, a gente acaba conhecendo profissionais e é muito rica essa troca. Porque, olha, a pediatra da minha filha, a mãe chegou me dizendo, é maravilhosa e já acompanhei ela há muito tempo, desde pequenininha, e eu preciso que tu conheça ela para tu passares algumas coisas referentes à minha filha. E desde então, né, Amanda, há um ano e pouquinho a gente vem tendo essa troca, que é muito rica, que é necessária e que tem contribuído muito com muitas vidas, com esse desenvolvimento infantil. Por isso que eu fico muito feliz em você ter aceitado. E vamos conversar sobre essas temáticas, né? Bora lá. Afinal, são muitas e que, por vezes, a gente responde no consultório e chega sempre, às vezes, a mesma dúvida. Mas a principal, né, referente a essa questão do desenvolvimento, e eu acredito que você recebe muito isso também, é sobre essa questão do aleitamento, desse primeiro vínculo. Existe toda um desenvolvimento emocional, biológico e físico ali da criança na gestação, a gente sabe disso. Mas a partir do nascimento, né, e esse momento de início de vínculo, início não, de contínuo a partir do nascimento, existe a questão do aleitamento. E através desse momento, através desse processo, que é muito complexo, você vai falar mais disso pra gente, a gente consegue visualizar pequenos sinais que, nesse caso, a gente precisa ficar alerta, né, Amanda? Fala um pouquinho de como esse momento é importante e que sinais a gente pode perceber nesse período que, enfim, a gente precisa estar de olho. Bom, o aleitamento, ele é importante, né, em vários aspectos, né? É o melhor alimento do mundo, né? A gente vai estar nutrindo o nosso filho, né, com o melhor alimento do mundo. A gente está dando elementos para ele também, para a formação cerebral, né, para a neuroplasticidade da criança, né? Então, a parte física do aleitamento, ela também é importante nesse sentido. Mas o que a gente olha é que o ato de amamentar, né, ele envolve a mãe e o bebê. E eu vou olhar essa relação da mãe e bebê nesse ato de amamentar. Como é que foi estabelecido esse vínculo? Essa criança, ao amamentar, ela tem um contato com a mãe? Então, a gente está com um bebezinho muito pequenininho que nasceu, não sabe o que é dia, o que é noite, está em plena esterogestação, mas quando ele vai amamentar, ele se acalma. Ele sente o cheiro da mãe, ele sente o cheiro do leite, ele se acalma. E à medida que esse bebê vai crescendo, durante esse ato de amamentar, ele vai desenvolvendo esse vínculo com a mãe, esse vínculo seguro com a mãe, e ele vai tendo trocas. Então, um bebezinho de 2, 3 meses, ele já precisa estar trocando olhares com a mãe, quando ele está aleitando. Então, esse bebê que não está olhando para a mãe, ele acende uma bandeirinha vermelha para a gente, né? Para a gente ficar olhando como que esse aleitamento ele vai se desenvolver. E lá é bem engraçado que eu tive um paciente recente que era uma criança maior, ela já era uma amamentação prolongada, já tinha mais que 2 anos, mas era uma criança que ela tinha muita dificuldade em até limitar a demanda, né? Então, a gente foi avaliando várias questões da criança e a gente passou a perceber que a criança tinha outros sinais e ela usava o mamar como o grande regulador emocional dela, né? Então, tem a parte do começo e tem a parte do final. Então, as crianças que eu vou percebendo outras características, eu não posso simplesmente desmamar de um dia para a noite, né? Porque
Para essas crianças, o mamar funciona como um regulador emocional e eu preciso ter muito tato, né, enquanto eu vou estar trabalhando com esse binômio. Sim, e é importante também, dentro dessa tua fala, os pais entenderem, né, e buscarem também na internet hoje, até através das nossas sugestões, formas de estimular a criança nesse período. Ok, ele não tá fazendo isso então deixa eu buscar aqui uma luzinha, deixa eu pegar objetos, né, que iluminam ou que façam barulhinho, um sininho, para estimular isso. Eu vou levar mês que vem na pediatra, tá marcada a consulta. Enquanto isso, eu vou ficar só observando. Né? Então, eu aprendi muito, não só lendo, e estudando e trabalhando nisso. Mas eu tenho aprendido muito acompanhando a minha sobrinha. Olha que curiosidade, eu ainda não sou mãe, né? Quero muito ser. Talvez mais na frente. Mas eu tenho aprendido muito isso na prática com o desenvolvimento da minha sobrinha, né? Ela tem 6 meses agora. Uma delícia, meu Deus, a paixão da minha vida. E assim, a minha cunhada, ela é muito curiosa nesse sentido de falar, Keila, o que você tem de protocolo de bebê? Eu falei, tem esse aqui, avaliei ela, viu o que tem de positivo e negativo, o que ainda não tá dentro do esperado. Eu falei, vamos estimular essa menina, né? E aí a gente tem desenvolvido isso, leva o sino e leva o brinquedo, a gente joga ela no tapete, no chão, deixa ela se virar, né? Pra ela fazer aquele movimento de tronco. E assim, existem coisas que dá para os pais fazerem para estimular isso, né, Amanda? No começo da vida da criança, ali no primeiro trimestre de vida da criança, o principal estimulador é o pai e a mãe. A gente não precisa de muitas coisas. Quando a gente olha antigamente, que a gente via os bebezinhos todos presos, enrolados, hoje eu já vou tirando todo mundo. Vamos deixar esse bebê solto? Né? A gente não vamos tentar prender ele tanto, vamos deixar ele mais confortável, mais à vontade. Então, um bebê bem pequeno, o grande estimulador é o rosto do pai e da mãe. Né? Então, a gente se posicionar na frente, a gente fazer movimentos com a boca, né? Botar a língua pra fora. A criança tá fazendo o movimento, imita ela pra buscar essa proximidade, chamar a atenção dela pra você. Então, a gente conversar com esse bebê, a gente colocar esse bebê no chão e a gente olhar pra ele, né? Enquanto eu tô trabalhando com esse bebê, olha, agora eu vou trocar a sua fralda, mesmo que seja um bebezinho de 15 dias. Eu vou trocar a sua fralda, vou abrir a fraldinha. Olha aqui, peguei pra limpar. Agora a mamãe vai dar um banho. Olha só como essa água ela é quentinha. Então, a gente conversar com esse bebê, a gente estar ali, a gente estar disponível. Para um bebê muito pequenininho, ele precisa desse contato e ele precisa de um pouco de chão. Então, eu tô ali no chão com ele, eu coloco ele me olhando, eu vou mais ou menos 30 centímetros. Nessa idade, eles gostam muito do contraste branco no preto, né? Então, a gente pode imprimir, tem cartõezinhos prontos onde a gente vai colocar, fazer com que esse bebê olhe em direção a esses contrastes. Então, a gente vai estar estimulando. A gente não precisa assinar aplicativo, a gente não precisa ter milhares de coisas. Basta a gente ter tempo e disponibilidade para eles. E é importante, como você disse, porque muitos marcos estão ali, né? E a gente entende, até por questões de saúde a nível mundial, que esses marcos eles devem ser atendidos por todas as crianças. Alguns pais falam, Keila, mas uma criança de 3 anos e meio, ela já precisa fazer isso, identificar as partes do corpo, saber o que é pesado, o que é leve. Né? Segundo o que critério de saúde mundial. Eu fico muito incomodada quando a gente escuta que cada criança tem o seu tempo. A gente vai ter assim, né? Igual num gráfico de criança. Eu tenho as crianças que são mais baixinhas e as crianças que são mais altas. Ali naquele meio, tudo bem. Agora, se eu tenho uma criança, margem de erro. Tem uma margem de erro. Se eu tenho uma criança que está muito mais atrás que as outras, eu preciso intervir. Porque ela precisa chegar lá. Sim. Ela precisa chegar lá em contato com os outros, né? O que eu posso fazer? Às vezes é um atraso, a gente vai intervir e ela vai chegar lá. Mas a gente tem essa pequena margem de erro. Uma criança de 2 anos, por exemplo, que não fala, ela não está no tempo dela. Uma criança de 2 anos, ela precisa estar falando. Pelo menos combinando 2 palavras. Uma criança de 2 anos que fala 5 palavras, mamãe, papai, vovó, titio, titia, essa criança ela tem um atraso. Né? E eu preciso intervir nesse atraso. Até porque, lembra que eu falei da neuroplasticidade? Eu tenho um cérebro que é plástico e eu consigo moldar até
certa idade. Então, quando eu passo de uma certa idade, essa plasticidade do cérebro, ela ainda tem, mas ela vai diminuindo. Então, a gente precisa intervir e a gente precisa intervir cedo. Então, se eu tenho dúvida de uma criança, essa criança não está falando, vou deixar passar. Não, eu peço uma avaliação, se tiver tudo bem, ok, tá tudo bem. Mas se tiver uma alteração, eu tô agindo no tempo certo. Sim. E sabe o que é interessante, Amanda? Inclusive, hoje eu atendi uma paciente adulta, né, que me trouxe uma história. Não, eu tenho que contar, porque eu falei, gente, não é possível que antigamente as pessoas falavam isso e ainda se acredita. Ela me contou o histórico de saúde, ela disse que teve atraso motor e atraso de linguagem. Ela começou a falar com 5 anos. E sabe o que os pais dela disseram? Que caiu um raio em cima dela. E o susto fez com que ela tivesse atraso motor de linguagem. Eu falei, então, né, fulaninha, eu desconheço essa informação. A ciência não provou isso ainda. Pelo menos dos artigos que eu já li. Eu acho que você também, né? Que um raio que caiu na janela do teu quarto possibilitou um susto. E que esse susto te deu 5 anos de atraso de linguagem e atraso motor. E ela ficou me olhando assim, sério. Eu falei, a gente precisa investigar. E ela se identificou muito com situações de autismo. O outro mito que eu acho que a gente precisa desvendar nisso é de que a criança é preguiçosa. Né? Então, nenhuma criança tem preguiça de falar. Nenhuma criança tem preguiça de se desenvolver. Ou essa criança ela não é estimulada, ou essa criança tem algum problema onde a gente vai precisar intervir. Né? Então, nem a criança, todo mundo tem o seu tempo, e nem as crianças são preguiçosas. Sim, e em relação a isso, é importante também algo, Amanda, que inclusive a gente conversou em outro momento, sobre a importância de, os pais vão estar de olho nessas questões relacionadas ao dia a dia, até que ponto ela está atrasada aqui e ali, né? Então, a regularidade no pediatra. Se você identificar alguma dificuldade, procure também alguém para trabalhar essa estimulação, essa intervenção precoce, né? E aí a gente tem uma equipe toda preparada, psicólogo, fono, TO, dependendo da necessidade da criança para desenvolver isso. Mas tem também o papel importantíssimo da escola nesse processo. Com certeza, né? Então, a gente tem aquele ditado africano que fala que é preciso de uma aldeia para cuidar da criança. Né? Então, a gente precisa manter uma consulta regular ao pediatra, né? Para que a gente consiga. E é como a gente estava conversando, hoje a minha agenda é baseada, eu começo a atender as crianças na barriga das mães ainda, né? Então, eu vou acompanhando o desenvolvimento delas e vou percebendo alterações que fogem ali da média. Então, é importante que essa criança tenha alguém para acompanhá-la. Né? Que seja um médico da saúde da família, que seja enfermeira da saúde da família, mas a mesma pessoa que vai avaliando essa criança. Então, eu tenho as equipes de saúde para cuidar dessa criança, eu tenho a sociedade. A sociedade, ela precisa, nenhuma criança se cuida, se cria sozinha. Né? Então, a escola ela tem um papel muito importante nisso. Então, quando a escola chama um pai, uma mãe, é porque está precisando ir. E é muito importante que os pais participem dessa vida escolar, né? Que os pais frequentem as reuniões da escola. Às vezes a gente tem aquela reunião geral de todo mundo, mas peçam, eu queria conversar só sobre o meu filho. Eu queria saber como que ele está sendo aqui na escola, como que está a interação dele com os amigos. Ele engaja nas brincadeiras ou tá todo mundo brincando e ele fica de lado? Como que ele é na educação física? Ele tá acompanhando os amigos ou ele também fica de lado? Então, é importante esse contato com a escola para a gente perceber. Então, é fundamental que os pais participem da vida escolar. Tem festinha da escola? Bora todo mundo participar? Vamos ver como essa criança tá lidando com os amigos. Eu ia te falar isso. Né? Ver mais do que só pedir relatório escolar ou uma discussão, visualizar, chega ali mais cedo um pouquinho, ver como que ele tá no parquinho ou participar das festas, né? Porque a gente sabe que essa iniciação da interação é importante no desenvolvimento infantil. E se essa criança não percebe o outro, não busca o outro para brincar em determinada idade, né, Amanda? Isso é um fator de risco para determinadas comorbidades. E a gente precisa ficar atento. Tem uma paciente, enfim, já aconteceu com outros, mas 2 em especial que eu consigo lembrar agora. A escola teve assim um papel fundamental no diagnóstico.
A escola falou, olha, a gente precisa fazer uma avaliação, mãezinha. Não falou o que que era, né? Mas a escola normalmente já tá. Hoje eu fico muito mais feliz em relação a isso, que a escola tem uma visão mais ampla do que pode se tornar ou ser alguma dificuldade maior, né? Então, eles sinalizam muito para os pais. Tem muitas escolas que têm tato, que fazem reunião, as coordenações. Eu tenho ido em muitas escolas aqui em Florianópolis e ficado feliz com o trabalho no sentido de estar trazendo essa consciência, sabe, Amanda? Isso é muito legal. Da escola marcar com os pais e falar, olha, precisa procurar uma avaliação. A criança não está conseguindo fazer isso, não está fazendo aquilo. Não estou falando que mas procure profissionais para avaliar, né? E aí a gente entrou, fez o trabalho, fomos da escola também desenvolver o trabalho de orientação para a escola, de como conduzir, de que maneiras trabalhar reforçadores, enfim, fragmentar atividades, né? E tem sido muito rápida a evolução de crianças, principalmente as pequenininhas. Quanto mais pessoas engajadas nessa criança, melhor ela vai responder. Não adianta eu indicar uma terapia em casa com a criança, ela fazer 1 hora por dia, se ela passa 4, 5, 6 horas na escola, né? Então, a escola também precisa se unir. E é muito importante a gente dizer que é sim dever da escola se adaptar a essas crianças, né? Porque toda criança tem direito à educação, toda criança tem direito à escola, com qualquer deficiência que ela seja. Seja uma deficiência física, seja uma deficiência intelectual ou seja uma deficiência de desenvolvimento, né? Então, as mães, eu falo as mães infelizmente porque na grande maioria das vezes são as mães que vão atrás, né? Sim. E não os pais, né? Então, as mães podem e devem exigir isso das escolas. A escola não está fazendo um favor em receber a Keila na escola para trabalhar. É dever, é direito daquela criança estudar, é direito daquela criança ter a sua sociabilidade. Sim, e quando a gente é recebido de uma forma positiva, nossa, como eu te falei, a professora, e em lágrimas ela me falou isso, quando eu lembro eu fico até emocionada. Ela falou, Keila, é lindo demais ver ele brincar com os coleguinhas, ele buscar, ele abraçar os coleguinhas, coisa que antes ele não fazia questão. Ele entrava na sala, dava o brinquedo que ele queria, ele ficava lá. Como se só ele existisse no mundo, né? Então incomoda. ele fica quietinho. Ele tá quietinho. Mas ele ver o amiguinho ali no balanço e querer balançar com o amiguinho, ele correr e brincar de pega-pega com o amiguinho, né? Então isso é um processo A gente precisa entender que toda criança importa. Sim. Então, aquele que vai ficar quietinho, ele não vai incomodar, mas ele é tão importante quanto o outro. Então, eu vou precisar intervir naquele que fica quietinho também, para que ele participe ali com os amigos. Sim, e existe um funcionamento, né, diferente, mas não quer dizer que a gente vá reforçar o fato, não, eu sou assim. Tem pais que falam isso pra mim, mãe. Não, mas eu sou fechado também, eu não gosto muito de ter amigos. Então, por que meu filho tem que desenvolver relações? Eu preciso estar brincando ali. A gente foi criado, ou nós somos seres sociais, né? Então, a gente entende que sim, é necessário desenvolvermos uma cultura da sociabilidade. E também, no desenvolvimento hoje infantil, a gente tem esses padrões normativos, né? Que se a criança não alcança, também tem alguma limitação. E se o pai, como acontece, sempre pensou dessa forma, às vezes o pai também tem alguma coisa e não foi. É o que eu falo. Pra gente ter uma criança com transtorno de desenvolvimento, esse transtorno de desenvolvimento ele não surge do além. A gente tem que ter alguém da família com algum transtorno de desenvolvimento também. Inclusive, eu até queria te perguntar isso. Eu gosto de falar sobre isso, porque é algo que tem muita recorrência e uma polêmica também. Mas o que você acha em relação a isso? Hoje muito se fala de autismo, não só de autismo, outros transtornos também. Mas o autismo tem surgido, assim, de uma forma, enfim, exacerbada em todos os sentidos, tanto de conversas quanto de pesquisa também. Isso é muito bom, até pra gente que trabalha na área. Mas existe um fator só que determina tudo isso? A gente tem um fator genético. Sim. Isso a gente tem que levar em conta, né? A gente tem algumas síndromes que cursam com transtorno de espectro autista, né? Eu não acho que tem um boom, eu acho que a gente está fazendo mais diagnóstico, eu acho que a gente está intervindo mais, principalmente porque a gente ficava com o estereótipo da criança autista, aquela criança que não fala, que grita, que não socializa, mas essa é a criança de nível suporte 3,
né? Então, a gente vai ter as outras crianças. Às vezes, esse pai que chegou lá é um autista de nível de suporte 1, né? Então, a gente também vai precisar intervir nessa criança de nível suporte 1, Sim. né? Então, eu acho que a gente está estudando mais, eu acho que a gente está fazendo mais diagnóstico, eu acho que a gente está intervindo mais. E a gente, claro, cada vez que a gente estuda mais, a gente vai conseguindo observar, né? A gente vai observando também outras coisas que não são autismo e que caem ali embaixo, né? Então, outros transtornos de desenvolvimento que a gente não tem só o autismo, né? Então, a gente vai ter as crianças com TDAH, as crianças com transtorno de processamento sensorial, as crianças superdotadas, com altas habilidades. Então, a gente vai ter, dentro dessa caixinha dos transtornos de desenvolvimento, a gente vai ter outras alterações também. Isso que você falou de outros, né? Também são importantes porque, infelizmente, eram colocados todos em um mesmo grupo, né? Ah, tem atraso no desenvolvimento aqui. É autismo. Ah, tem atraso no desenvolvimento aqui. Porque pode ser que tenha outros, mas o autismo é um dos que a gente consegue identificar mais cedo, né? Pelos protocolos que a gente tem e tudo mais. Mas, normalmente, são colocados. Eu já peguei muito diagnóstico que eu falei, olha, eu vou precisar avaliar, pai, mas eu não sei. Pelo que você tá me colocando aqui. E de ligar pro médico e conversar, olha, né? Será que é isso mesmo? Porque aqui comigo ele tá assim, assim, assim. E aí o médico conversar no sentido de que Por talvez isso que ele é tenha... importante vários olhares sobre aquela criança, né? sim. O médico, a escola, a mãe, a neuropsicóloga, todo mundo que está em contato. Sim. Porque daí a gente senta e conversa, né? Eu tô percebendo. Eu acho que tem duas coisas que a gente tem que sempre levar em consideração. As pulguinhas, Uhum. né? Eu, como pediatra, às vezes fico uma pulguinha atrás na orelha daquela criança. Porque a minha avaliação começa no momento que eu abro a porta e eu chamo a criança. Né, de como é esse contato da criança comigo. Eu sento no chão, eu brinco. Às vezes a criança é muito tímida, então eu vou esperar para ver como que é a próxima consulta, Uhum. né? E vou fazendo lá uma anotação, né? Que nem eu falei, vou hasteando as bandeirinhas vermelhas. Bom, essa criança ela interage pouco, ou essa criança ela não parou nenhuma vez, né? Ela destruiu todo o meu consultório, né? Então essa pulguinha, né? Eu vou sentar com os pais e vou conversar. Olha, essa criança, ela tá fugindo aqui um pouquinho do que é o padrão. Vamos avaliar? E a pulguinha atrás da orelha da mãe, né? A mãe compara o seu filho com os outros. Mesmo Sim. a gente dizendo que não precisa comparar, ela vai comparar. Então, se a E isso mãe... é muito bom, né? A gente Isso estava é até muito conversando bom. sobre isso, porque existe também isso em casa, na maioria das casas brasileiras, pelo menos até falando da nossa realidade. O pai fala, por que tu tá procurando alguma coisa? Esse menino não tem nada. A mãe falou, não, peraí. É o meu primeiro filho, mas tem alguma coisa sim. Porque eu brinco, eu sou especialista em crianças, mas cada mãe é especialista no seu filho, né? É isso Então, ela mesmo. conhece o seu filho melhor do que ninguém. Sim. Ela sabe que aquela criança tá com uma dificuldade nas festinhas, tá com uma dificuldade na escola. Então, eu prefiro pecar por excesso, né? Então, vamos avaliar essa criança, né? Vamos lá chamar a Keila para avaliar Como essa a gente criança. tem feito bastante ultimamente. Para chamar essa criança e ver se a gente percebe alguma coisa. Bom, tá tudo bem, ótimo, então eu respiro, né? Não, mas tem alguma coisinha, então eu tenho que fazer, né? Quando eu tenho um diagnóstico, não é pronto, acabou o meu mundo. Não, eu tenho que fazer. Tenho bastante coisa que eu posso fazer com essa criança para facilitar a vida dela, para deixar a vida dela mais leve, né? Eu tenho um pacientinho que é um pouquinho maior, é TDAH, e ele chegou a falar um dia para mim que, assim, depois que ele precisou ser medicado, né? Uma criança maior, assim, agora eu consigo aproveitar a tia. Ai, gente. Porque era mais forte que eu. Sim. Né? Eu consigo brincar com os meus amigos. E a gente entende que não é que a criança é desobediente, que não é que a criança é mal criada, como muitos falam, né? Existe algo que é interno, né? A velocidade de processamento de informação de uma criança TDAH é 3, 4 vezes mais do que uma pessoa, uma criança normal, né? A gente sabe isso pela neurociência. Então, sim, é algo que eles não conseguem controlar sozinhos. E que, quando a gente não sabe disso, a gente julga. Tem aquele aluno bagunceiro da turma que atrapalha, né? Então, e para ele é bom ele ter um diagnóstico, né? Porque a gente vai conseguir a vida dele. Ele foi tão bonitinho, assim, agora eu consigo brincar. Agora
O mais bonitinho que ele falou foi: os meus amigos querem brincar comigo. Oh, que bonitinho, gente. Então, Sim. por isso que a gente precisa pensar, escutar essas pulguinhas atrás da orelha que estão aqui falando com a gente, tanto com o profissional quanto com a família, né? Então, a gente precisa ser empático com as famílias, a gente precisa escutar, não falar, não, normal. É normal, né? Só tá um pouquinho atrasado, é preguiçoso. Né? Então, não é isso. Vamos escutar, né? Qual é a queixa dessa mãe? Vamos escutar o que ela vem dizendo. Sim, e mais do que escutar, ligar esses sinais de alerta que você está falando, eu vou trazer uma questão em relação à escola também, que eu vejo que são muitas dificuldades. Os pais me relatam sobre isso, sobre a adequação de materiais e de suporte para essas crianças na escola, né? Então, não sei se chega para você, mas, por exemplo, crianças com altas habilidades. Eu tenho recebido algumas, tá? Inclusive, indicações suas, de outros colegas, e cada vez mais cedo. Tô suando, tive que procurar protocolo lá fora, porque no Brasil não tem, né? Para altas habilidades ali muito pequenininhas. Eles estão fazendo ali a partir dos 7 anos, que é quando finaliza ali a parte do Fundamental 1, né? Ou inicia a parte do Fundamental 1. Mas, assim, existe uma dificuldade no sistema em relação à adequação. A gente sabe disso, né? Para uma criança autista, ou TDAH, ou dislexia, ou com altas habilidades, ou, enfim, ou surdo, aí a gente entra em todas as questões de limitação. Existe uma dificuldade, né? Mas o meu apelo às escolas, o meu apelo ao sistema educacional é que, gente, é necessário que se faça minimamente um ajuste. Porque as crianças estão perdendo interesse. Elas não querem ir Elas não querem ir pra escola, Amanda. Isso é muito triste, né? Porque assim, vamos falar que quando a gente era criança, a gente adorava ir na escola, né? Existe algo de obrigação mesmo. Mas a escola, apesar de ter esse teor obrigacional, né? Pode ser um lugar prazível, um lugar que você vai encontrar os amigos, um lugar que você não vai ser excluído pela sua limitação, né? Um lugar que você, enfim, pode ter atividades extras ali prazerosas e que existe uma equipe preocupada com o seu bem-estar. Não que a gente vê na maioria dos casos, né? Tem pais que falam, aquele agora, como que a escola vai atender a minha criança? Aquela, negaram a entrada do meu filho na escola, já ouvi isso? Como assim você vai negar um direito básico que está na Constituição? Porque tem um diagnóstico, né? Então, infelizmente, a gente também ainda passa por esse tipo de realidade. O que é triste, né? E eu coloco aqui, não enquanto profissional da saúde, mas enquanto tia também, que sou de criança autista, né? Meu sobrinho, a razão da minha vida, ele também tem altas habilidades, que aprendeu a ler com 2 anos e meio. Né, rico, enfim, em todos os sentidos da minha existência, mas assim, também enfrenta certas dificuldades em relação ao sistema e que, perdão, eu acredito que se nós nos unirmos, né, enquanto seres humanos, no sentido de minimamente, olha, dá para fazer isso aqui, no mínimo, dá para colocar umas dicas visuais para que ele entenda melhor quando ele se desregule, por exemplo, na escola, né? A criança Eu acho que a gente precisa de boa vontade. Né, boa vontade da escola, boa vontade dos serviços públicos, né, a trabalharem um pouco com isso, né, então, porque dinheiro a gente precisa para capacitar as pessoas da escola, mas, como ele falou, às vezes é um auxílio visual para a criança conseguir. Um auxílio visual. Minimamente, né? Só para ela entender que daqui a 20 minutos ela vai para casa. E às vezes ela tá chorando, gritando, desesperada, porque ela não sabe o que vai acontecer. Né? Então, sim, é possível, acho que momentos como esse e estamos num caminho melhor. Isso eu tenho certeza. Não, se a gente pensar há 2 anos atrás, né? Até para saúde, para a educação pública, às vezes a gente tem mais facilidade na educação pública para inclusão do que na privada. Né? Então, a gente tem algumas escolas aqui com as salas multimeios, onde a gente tem psicopedagogo no contraturno da criança. Então, a gente precisa disso. Né? A criança precisa, é um direito dela. A gente não pode fazer uma educação, uma saúde para a maioria. A gente precisa fazer uma educação, uma saúde para todos.
né? Todos nós somos humanos, somos cidadãos desse país, né? Então, a gente precisa que todos sejam incluídos. Sim. Amanda, ainda falando sobre questões que a gente precisa ligar sinais de alerta em relação ao desenvolvimento, dá mais pra gente algumas dicas referente a questões de linguagem, por exemplo. Não é que a gente falou muito de autismo, a gente falou de TDAH, mas, por exemplo, quais são os sinais na linguagem que você verifica, né, ali na tua consulta de avaliação, de acompanhamento, que os pais precisam também identificar? Porque não é só... tem atraso, é autismo. A gente A gente tem uma gama de outros. A gente está construindo exatamente isso, que são outras coisas que a gente precisa ficar de olho também. Mas nos diga, assim, mais ou menos o que você avalia de, precisa verificar isso com uma fono, talvez mais especificamente, né? O que a gente precisa entender? Linguagem não é só o que a criança fala, Sim. né? O que ela comunica também. Então, uma criança pequenininha, ela tem que começar gagá, gugu, mamá, papá. Com 7, 8, 9 meses, ela tá balbuciando. Perto de 1 ano, ela já tem que estar falando alguma palavra. Essa criança entende o que eu falo? Com 1 ano e pouquinho, eu tenho que falar para ela, João, ele tem que virar para mim e responder. Ele tem que responder pelo próprio nome. Ele tem que ter contato comigo. Ele quer uma coisa, quer a bola, ele tem que ir lá apontar para a bola. Abó, 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 abó. E ele tem que começar a brincar, né? Então, por isso que a brincadeira pra gente, pra mim, pra ti, ela não é só brincar com a criança, ela é um método de avaliação. Então, quando eu coloco a minha bonequinha para aquela criança, o que eu espero? Que ele pegue, ele nane a bonequinha, ou que ele pegue a comidinha, papá, e ele dê a bonequinha. Penteia o cabelinho. Ele penteia o cabelinho, ele vai pegar o carrinho, ele vai falar, vrum, vrum. Ele não fala carro, mas ele pega o carro e ele faz vrum, vrum. Bibi. Ele consegue trabalhar com aquilo ali. A criança que chega, ela tem 2 anos, ela não cumprimentou, ela vai lá e ela pega o carro e ela fica só girando a rodinha. Eu vou falar, João, ele continua lá. João, ele continua lá. João, ele continua lá. Então, essa criança, eu vou achar minha bandeirinha vermelha. Sim. Essa criança, eu vou achar, ela tá com 2 anos, ela não fala nada? Mamãe, papai? É uma criança, o que eu espero, assim, as crianças até os 7, 8 meses, elas deixam a gente examinar super bem. Coisa mais fofa, aqueles gordos, assim, que quase que são mais gordos. Eles deixam a gente examinar, a gente vira, pega. A partir dos 9 meses, ele começa a estranhar. Então, eu brinco com os pais, acabou a minha amizade com ele aqui. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas eu espero que até os 2 anos e meio, máximo 3, essa amizade volte. E às vezes a gente percebe que a criança continua deixando, e ela faz pouquíssima interação comigo durante o exame. Então, essa criança vai me estender a bandeirinha. Ou que é muito mais, a criança chora muito mais, ela leva muito mais tempo para se recuperar, né? Então, o que acontece? A criança que tá tudo ok, eu examino, ela chora, brinca, eu vou botar a roupinha, eu pego lá a minha bonequinha, ela já começa a rir de novo e a gente já volta à amizade. Então, aquela criança que mesmo depois do exame ela fica chorando, ela demora demais para se regular, essa criança eu vou acender. E aquela criança ali com 3 anos que ainda eu tenho muita dificuldade em examinar, mesmo... Eu vou às vezes vestida de Pikachu pro consultório, mesmo vestida de Pikachu, fazendo bolinha de sabão, dando cambalhota, eu não consigo entrar com aquela criança, essa criança também me acende uma luzinha vermelha. Então, é difícil acessá-la, né? Com tudo que a mãe disse que ela gosta, ainda assim, uma pessoa que não tá acompanhando sempre, que não é o pai e a mãe, não consegue acessar, tem alguma coisa estranha, isso. né? Então, e na parte motora? O que você também pode nos dar de dicas para... Opa, aqui também eu vou acender a luz, vou colocar a bandeirinha vermelha. O que a gente tem que olhar? A criança ela vai começar a se desenvolver do topo da cabeça à pontinha do pé. Né? Então, a criança até os 2 meses, precisa que ela sustente o pescocinho. Então, ela vai ganhando força aqui. Eu coloco ela deitadinha, ela fica igual uma tartaruguinha, né? Levanta, olha, tá tudo bem. Depois ela vai começando a sentar. Com 6 meses, ela tem que começar a estar sentando. Até os 9, ela precisa estar sentada.
Essa criança que não senta com 9 meses, ela tem um atraso, né? Ela precisa começar a ficar em pé depois desses 9 meses. Ela não vai andar, mas ela se segura, ela levanta. Com 1 aninho, ela tem que estar em pé com apoio. E para andar, a gente tem 2 diretrizes que falam de atraso, uma que fala 1 ano e 3 e uma que 1 ano e 6, mas com 1 ano e 6 ela precisa andar. E ela precisa depois começar a correr. Daí as habilidades motoras da mãozinha, eu vou observar a mãozinha também. Lá quando ela tá com 2, 3 mesinhos, ela começa aquela fúria da mão na boca, né? Bota a mão na boca, come as 2 mãos ao mesmo tempo, né? Vai mexendo com a boca, vai começando a segurar. Segura a roupa da mãe, segura o cabelo, segura um paninho. Com 6 meses, ela tem que estar segurando um objeto. Depois, ela tem que começar a trocar esse objeto de mão. Ali pelos 7, 8 meses. Ela vai começar a pinça. A primeira pinça que ela vai fazer é assim. Ela vai pegar assim. Depois ela vai opor o dedinho. Depois ela faz assim. E daí ela vai começar a brincar. Então, por isso que é importante brincar no consultório. Eu vou começar a empilhar blocos. Vou começar a encaixar figuras. Pegar Com 3 bolinhas menores, colocar com 3 nos anos, ela potinhos. tem que começar a segurar um lápis. Se ela vai entrar para a escola, para pré-escola, 5, 6 anos, ela tem que estar sabendo fazer um Sim. mínimo de algum desenho. Ela não vai fazer só rabiscos. Sim, tem um dos protocolos que a gente utiliza, o Denver e o Bailey ali, que com 3 anos e meio a criança já precisa estar fazendo quadrado, né? O círculo, um sinal de cruz ali com linhas horizontais, com linhas verticais, né? Então, sim, é necessário que ela tenha essa base cognitiva também motora e visoconstrutiva, né? Porque a gente dá um modelinho para ela no consultório, daí, ó, faz igual. Daí ela precisa fazer uma cruz, círculo, quadrado. Óbvio que vai ficando um pouquinho mais complexo, até para ver se a gente consegue identificar outras habilidades. Mas essa parte motora também nos norteia bastante para identificar transtornos motores, por exemplo, né? E aí o pessoal da físio, o pessoal da terapia ocupacional entra nessa parte de estimulação até mais que a gente. E em relação à parte cognitiva, né? Amanda, eu sei que vocês também conseguem observar. Tem essa questão do contato visual, tem de identificar objetos no ambiente também, de identificar se ela tá em casa, se ela tá na casa da avó, porque tem crianças que às vezes não exploram onde elas estão, né? Todo lugar é igual. Fala pra gente um pouquinho dessa parte cognitiva. O que a criança precisa ter de base também pra gente identificar Então, a gente que tá vai tudo começar certo. a olhar isso. Essa criança tem uma interação comigo, mesmo que seja difícil. Ela trocou comigo de alguma maneira, né? Então, eu tenho um estetoscópio de brinquedo com eles. Então, eu peço pra eles me examinarem. Pô, ele veio e ele me examinou, né? Ele quis interagir um pouquinho comigo. Ele pegou a bonequinha. Ele brincou adequadamente com a bonequinha. Eu fiz uma pergunta simples com ele. Quem é o seu melhor amigo da escola? Ah, é o Enzo. Mas ele bate. Ótimo, já fiquei mais tranquila. E Sim. perguntar pra mim, porque ali a gente tem pouco tempo, né? 1 hora pra gente avaliar todos os quesitos. Então eu faço isso e pergunto pra mãe: como é essa criança com os amigos? Como é essa criança na escola? Né? Eu peço pra desenhar. Vamos desenhar aqui? Tem algumas letrinhas lá. Que letrinha é essa? Que númerozinho é esse? Então a gente começar a fazer as lógicas deles lá, né? Então, a gente precisa estar de olho nisso também. Com uma conversa com uma criança de 3 anos, eu preciso conversar. Sim, ele já precisa saber quem é ele, quem é o outro, né? Identificar as pessoas da família. E aí, não só balbuciando, falando mesmo. Ah, Não. meu pai é fulano de tal. Pode até falar errado, pode trocar tudo. Sim, Trocar pode. tudo, né? Mas precisa saber quem são as precisa pessoas da começar família. a fazer uma narrativa. Olha, lá na minha escola tem um parque. Eu gosto de brincar com aquele parque. Pequenas frases já precisam ser construídas para que esteja tudo bem, né? Até os 3 anos. E 3 anos e meio, pelo menos, no início. Outra coisa também importante, e aí a gente entra já enquanto dica para os pais, né? É trabalhar também junto à natureza, né? Nossa, a natureza, ela é extremamente... Eu digo que tem 2 vitaminas essenciais na vida da criança. A vitamina S de sujeira. Então, a criança tem que lamber o chão.
Tem que Sim. comer terra, tem que brincar com sujeira. E a vitamina N, que é a natureza. A gente tem as crianças que são crianças que vivem dentro de um quarto, dentro de um apartamento, e elas não saem. Então, a natureza, ela vai trazer inúmeros benefícios para a criança. Então, a criança precisaria, de via de regra, ter pelo menos 30 minutos de natureza por dia. O que que é isso? É uma ida num parquinho? Essa criança tem um animal de estimação? Isso também é natureza. Ela tem um cachorrinho, tem um gatinho, alguém que ela possa brincar. Final de semana, o que que a nossa família faz? Fica só dentro de casa? Não, vamos pra praia. Vamos para um parque. Vamos ter contato com o bicho. Vamos para uma fazendinha. Vamos para um sítio do vô. Né? Então, vamos ter esse contato. A criança precisa da vida fora das quatro paredes. Até porque é importante para essa formação social, e óbvio que ele vai ter contato com os animais ali, vai ter contato com a natureza, mas para o próprio sistema, como que fala? Sistema imune, exato, é isso que eu estava tentando lembrar. Sim, Né? a imunidade da criança é incrível ela ter contato com a sujeira e com a natureza. Né? Por que as nossas crianças ficam tão doentes? Porque elas ficam expostas muito cedo, porque elas vão muito cedo para a escola, num momento que, se pudesse, elas não deveriam estar na escola. Então, eu estimulo demais esse meu sistema imune. Ao mesmo tempo, eu estimulo ele com doença, mas eu não estimulo ele com o meio. Né? Eu não estimulo ele com a sujeira, eu não estimulo ele, deixa a criança andar de pé descalço no chão, eu não estimulo ele com a grama, com a areia, com os animais. Então eu preciso disso, a gente não pode viver só, a gente faz parte de um mundo e a gente precisa interagir nesse mundo. Sim, e outra coisa também, a criança tem que ser exposta, aí a gente fala da parte da análise do comportamento, a situações que ela vai tendo na vida dela. Então ela vai cair, provavelmente. E tá tudo bem, ela vai chorar. Tem pais que não suportam ver a criança chorando. Uhum. Né? A gente tem que entender o choro da criança. Eu trabalho muito com educação respeitosa. Né? Então, eu jamais vou falar para uma criança bem feito que você caiu. Se ela caiu, eu vou acolher. Claro. Mas a gente precisa tomar cuidado com os extremos. Sim. Né? A gente tem a questão de antigamente, onde a criança apanhava, não era pessoa, né? Ficava de castigo. Jamais vou concordar com isso. Mas as crianças ainda precisam de paz. Né? Sim. Então, a gente não pode deixar essa criança não falar não para ela não nunca chorar. Falar não, né? Mas a gente vai escolher as nossas batalhas e a gente vai ter um jeito diferente de falar esse não. Né? A gente tem estresse. O que é o estresse que é prejudicial à criança, né? A gente tem o estresse tóxico e a gente tem o estresse que ele é um estresse positivo e a gente tem um estresse que é um estresse suportável. O estresse tóxico você caiu, agora você vai ficar aqui trancado nesse quarto para pensar no que você fez e vai ficar sozinho, eu vou fechar a porta. Essa criança vai chorar desesperadamente. E a gente tem o estresse que vai ser, às vezes, um estresse positivo, né? Que a criança precisa fazer uma vacina. Né? Ela vai chorar. Dói. Eu não vou dizer para ela que a vacina não dói. Dói. Vai doer mais. O que é fundamental? O que é a diferença? Eu estou aqui com você. Sim, sim. Eu estou aqui com você. A vacina vai doer. Você não vai gostar. Eu brinco que eles têm o direito de protesto. Né? Mas eu estou aqui com você. O que diferencia o estresse tóxico do estresse positivo é a presença dos pais, a presença do cuidador. Né? De quem está ali e mostrar que está ali disponível. A criança ela não tem capacidade, né, para entender muitas vezes o que é bom e o que é ruim para ela. Né? Eu digo que a gente vai escolher as batalhas. Eu não vou obrigar a criança a botar vermelho se ela quer sair de azul. Sim. E aí, se ela já tem o direito de escolha, isso é um bom sinal para tomada de decisão ali na parte cognitiva, né? Isso. Que a gente precisa dar a escolha também na parte cognitiva da criança para ele entender se ele já gosta, se ele já identifica, né, mano? Então, isso é importantíssimo também. Quando se trata, na parte da psicologia, a gente chama isso que você está falando de habilidades parentais. Né? Essa habilidade parental assertiva tem a ver com esse pai colaborativo, participativo. Né? Esse pai que realmente, não é necessário você ficar jogando tantas horas de tela. Né? Você precisa amanhã acordar cedo. Então, se você ficar tanto tempo de tela, amanhã você vai acordar indisposto, você não vai querer ir na escola. Ou você precisa tomar vacina para evitar doenças ou para que você não pegue o Covid, enfim, ou outra comorbidade. Você precisa, filho. Vai doer? Vai, mas eu tô aqui.
né? A presença é importante. E a gente precisa falar nisso da presença dos pais, né? E isso é muito importante. Porque o que acaba acontecendo? Isso não só em transtorno de crianças gerais, né? A gente tá tendo que produzir o tempo inteiro, ganhar dinheiro, e daí a gente se sente culpado que a gente não tá com filho e a gente deixa o filho fazer tudo. Daí eu não sei se a gente deixa, se quando eu vou avaliar a criança é porque ela nunca recebeu um não na vida ou se ela tem um transtorno, né? Então a gente precisa, os pais precisam estar presentes e aquilo que a gente até conversou ontem. Muita gente fala, mas eu tenho tempo de qualidade. A gente não precisa só de tempo de qualidade, a gente precisa de quantidade de tempo com os nossos filhos. Uma criança, às vezes a gente precisa deixar eles na escola porque não tem opção, mas para uma criança ficar numa escola das 7h30 às 7h30, 12 horas por dia, como às vezes eu pego alguns, isso não é saudável para a criança. Né? Então, a gente precisa ter o tempo da preguicinha com os nossos filhos. A gente não precisa ser recreador dos nossos filhos. Né? Muitas vezes eu tô ali lendo meu livro e minha filha tá brincando ali ao meu redor. É presença também. Eu tô ali, ela tá vendo. Né? Então, a gente precisa organizar. Tem uma coisa que eu falo com os pais que estão no integral, né? Eu assim, faz a quebra da quarta-feira. Eles, mas o que é a quebra da quarta-feira? Na quarta-feira, em algum período, de manhã ou de tarde, vocês se revezam com a avó e tira essa criança da escola no contraturno e vai fazer nada com ela? Ou vai brincar com ela? Porque dá aquela quebra no meio da semana, enche o tanquinho do amor da criança e, querendo ou não, às vezes a gente consegue dar uma reboladinha aqui no trabalho, dar uma reboladinha ali e pegar um meio período a cada 15 dias. Se a gente dividir com o pai e com a mãe, é meio período a cada 15 dias. Né? Que eu consigo ter contato com aquela criança, que eu consigo estar ali junto dela e ela se sentir amada. Sim, e isso é tão importante, né? Quando a criança vai crescendo, se torna um adolescente, um adulto, né? Porque eu tenho alguns pacientes, são poucos os pacientes adultos que eu ainda acompanho, porque eu tenho focado mais minha base ali na infância e adolescência, mas eles sempre falam, Keila, eu não tive esse afago, eu não tive essa convivência com os meus pais. Eles sempre estiveram trabalhando. Eles sempre colocaram o trabalho em primeiro lugar, né? E como eu sinto falta disso. Então, você ouvir de um adulto isso é muito sério, né? Porque realmente não ficou momentos marcados de quebra de quarta, né? De quebra de terça, de segunda, não importa o dia. Mas olha, de 15 em 15 dias, meu pai me levava, sei lá, no shopping, né? Como eu tenho uma paciente, como eu tenho uma pacientinha adolescente, a coisa mais rica da vida. Ela disse, Keila, dia de sextas eu faço o dia das meninas com a minha mãe. Elas vão no salão e fazem a unha, e sei lá, vão caminhar na praia. E a terça é da pequenininha, que aí elas ficam fazendo massinha, né? O pai também entrou nesse movimento de agora tira uma tarde ou uma manhã para fazer com as filhas. Então, quem dera se todos os pais pudessem, né? Ou sentissem o desejo de fazer isso. Eu sei que tem gente que não consegue fazer isso. Sim. Eu sei que tem gente que infelizmente não consegue. Mas às vezes a gente pode pensar, será que eu não consigo? Então chegou o final de semana que eu não vou trabalhar, então eu vou ser daquela criança. Sim. Então eu vou pra pracinha, eu vou brincar, eu vou deitar junto com ela na cama, né? Vou ler uma historinha, vou ver um filminho. Então tentar trazer essa proximidade, tentar trazer essa coisa física de estar tocando a criança, né? Sim, até porque tem pessoas que não acham isso importante, né? E acham que a criança não sente, mas elas sentem, tá? Quer ver uma coisa engraçada? Eu tô acompanhando a criança ali o mês inteiro, né? Principalmente agora... Janeiro foi um mês atípico, porque estavam de férias e tudo mais, voltando para terapia agora. E aí a criança já tá voltando com as aulas, né? Aí a gente fica ali um período. Do nada, a criança começa a apresentar um monte de inadequado na clínica. Se joga no chão, tá ali tudo seguindo normal, combinado, seguindo as dicas ali, o cronograma, a criança foi, tem alguma coisa errada acontecendo em casa. Mãe, o que tá acontecendo? Fulaninho tá assim, Keila, o pai viajou. Keila, a mãe voltou a trabalhar. É impressionante como a criança demonstra, né, no comportamento essa ausência, né? Ou essa coisa que tá inadequada a nível de tempo de qualidade. Né? Então,
ela não sabe falar, mas ela demonstra de alguma forma. De alguma maneira, vai demonstrar. Né? E isso a longo prazo. Aí a gente faz uma pergunta. Quais são as consequências e os riscos que ela vai correr nas relações afetivas? E a gente sabe disso, né, Amanda? Nas relações de trabalho, na saúde mental. Né? Então, enfim, a gente pode fazer isso agora? Vamos fazer. E eu faço até um alerta também aos jovens, né? Porque, gente, hoje existe tanto material de leitura para a gente entender como é o funcionamento de um ser humano, de uma criança, né? De um bebê. Tudo muito exposto. É tudo muito claro. Então, estuda um pouquinho, né? Tem gente que engravida sem desejar, ok. Mas que ao sentir ali a vida no ventre, se apaixona, estuda, dá uma lida, né? Demonstra a importância de você entender aquele ser complexo que a gente ainda se surpreende todo dia. Parece que quanto mais a gente estuda, meu Deus, não tem literatura que é sobre isso. Cadê o teste para avaliar essa criança dessa idade? Não tem ainda, né? E aí a gente precisa ir escavando, porque de fato, quanto mais a gente estuda, mais eles estão nascendo com formas e personalidades diferentes. Então, sim, eu acho muito válido estudar sobre desenvolvimento, estudar sobre essa importância de você investir emocionalmente na criança. O trabalho mais importante da nossa vida como pai e mãe é ser pai e mãe. Meu trabalho mais importante não é ser médica. Meu trabalho mais importante é ser mãe da minha filha. Sim. Esse é o meu legado para o mundo. Então, quanto que a gente investe em curso, em congresso, em capacitação, e o quão pouco a gente investe na parentalidade, né? Sim, e de novo, né, fica o convite para você conhecer mais quem tá grávida ou os pais de primeira viagem, né? Estudem mais sobre. E hoje a gente tem tanta facilidade, né? Rede social lá, a gente tá lá o tempo todo postando, e estamos aqui, falando. Né? Olha só, o podcast Neurocá foi criado para isso. Então levar mais informação assertiva para esses pais, né? E também, meu Deus, a gente tá quase mais de uma hora falando. Bem que você disse. Eu queria, né, também falar dessa importância, Amanda, pra gente fechando também, sobre os pais estabelecerem uma rotina, tá? Eu acho que esse é meu maior discurso, a minha maior tecla. Qual a importância dessa rotina de sono, de alimentação, né, dentro de casa para que a criança tenha um bom desenvolvimento ali? E aí eu não falo só do atípico, eu falo do típico também. A criança precisa de previsibilidade na vida dela, né? Eu não preciso fazer uma rotina rígida. Todos os dias ao 12:01 a gente come, ao 12:35 a gente coloca o uniforme e vai para a escola. Mas dentro daquela janela de rotina, ela tem que saber que de manhã ela faz determinadas coisas, que a gente tem um certo horário para comer, que a gente tem um certo horário para dormir e que a gente tem um local para dormir, um local para comer, um local para tomar banho. Né? Então essa rotina, porque a criança que não sabe o que vai acontecer, essa criança vai ficando estressada, a gente começa a liberar hormônios relacionados a estresse, a gente libera cortisol, a gente começa a liberar adrenalina, e é aquela criança que está correndo, que não sabe o que vai fazer. Né? Então a criança pequenininha, a gente vai ter uma rotina que pode ser um pouco mais maleável, que ela não vai entender, mas principalmente as crianças depois dos 3 anos, porque até os 3 anos o cérebro delas não entende muito a lógica. Né? Então, se tu explicar para uma criança de 2 anos, não sobe em cima dessa mesa, porque senão você vai cair. Ela vai subir e ela não tá nem aí se ela vai cair, porque ela não consegue entender essa lógica de que ela vai subir na mesa, ela pode cair e se machucar. Agora, a criança de 3, ela já começa a entender que aquela criança, mãe, quem é essa pessoa? Por que isso? Por que aquilo? Aquela criança que ela faz das perguntas. Então, quando a criança tá eu gosto muito de trabalhar com eles os quadrinhos de rotina, que eles vão lá mesmo e colocam, de manhã eu fico com a minha vovó Lourdes, né? E daí eu almoço nela e à tarde eu vou pra escola e a hora que eu chego em casa eu janto, tomo banho, escovo meu dente, brinco um pouquinho e vou dormir. Porque daí ela vai ficando tranquila, ela sabe o que vai acontecer na sequência. Né? A gente pode de vez em quando quebrar uma rotina? Pode, mas via de regra é igual alimentação. De vez em quando a criança maior vai poder comer um chocolate? Pode, mas ela não vai levar o chocolate para a escola. Né? Então, todos os dias ela vai comer a comidinha dela mais saudável. De vez em quando ela vai comer. Então, é importante a criança ter essa noção do que ela está acontecendo para que diminua esse estresse da criança. Sim.
E também em relação a sono e ao uso de tela, né? Isso deve Uhum. entrar também dentro dessa rotina. Porque, Amanda, eu ouço muito dos pais. Ah, aquilo, esse menino só quer saber de ficar no celular. Ele fica, pai, quanto tempo em média? Ele fica, olha, eu nem sei. Eles falam. Eu nem sei, eu sei que fica a tarde inteira. Uhum. Ou às vezes, sei lá, o dia todo. Ok, no final de semana a criança ficar ali mais livre com o celular. Mas existem muitas coisas aí em referente à tela que são importantes a gente considerar. Primeiro que se tem controle sobre o que a criança está sendo acesso, Não, a gente precisa saber o que ela né? está assistindo. E o que a gente precisa fazer? Tudo é questão de bom senso. O meu pai fala às vezes pra gente, porque quando vocês eram criança, se fosse eu, não teria celular. Não, peraí. A gente está vivendo numa época onde eles são nativos digitais, Sim, onde eles estão acostumados com as telas. Então, eu só falar que eu não posso colocar tela, também eu vou para um extremo, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar regular um pouco melhor essas telas. Então, quanto menos celular, quanto menos tablet, melhor. Então, o que vamos fazer? Então, a gente pode ver, vamos ver uma patrulha canina aqui na televisão? Quantos episódios? 2 episódios. Então, eu vou fazendo a redução de limitar. danos, Sim. né? Eu vou colocar ali, tá, mas o celular um pouquinho. Então, a gente tem, o nosso acordo é tanto tempo de celular e eu vou ter um controle parental desse celular, né? Tem muitas Sim. coisas que a gente consegue fazer, né, do nosso celular em relação ao celular da criança. Então, eu vou ter isso. E a gente tem, e eu passo por isso, porque a minha filha vai fazer 9 anos, né? E a questão do rápido, né? Dos shorts, do TikTok, que são os vídeos curtos, e aquilo vai dando uma liberação de dopamina, e a criança vai literalmente ficando viciada naquilo. Então, lá em casa, a gente limitou a 20 shorts por dia, que é o que ela pode assistir, e depois a gente pega. Claro que ela ainda assiste muito mais do que eu gostaria que ela assistisse. Sim. Por isso que eu sei da dificuldade, mas a gente, então, vamos limitar, né? Tanto tempo de telefone, tanto tempo de televisão, sempre que eu conseguir tirar daquilo ali, tirar aquela criança daquilo ali, eu vou. Mas isso envolve também, né? A gente estar disponível para eles para fazer outra coisa. Sim, envolve. E também envolve você estar buscando outros brinquedos, outros recursos, criar atividades, sei lá, vamos na casa do teu amigo ou da tua amiga, para vocês brincarem, sei lá, de jogos, umas cartas de Uno, jogo da memória, né? De imagem e ação. Gente, existem inúmeros jogos de tabuleiro pra assim, gente fazer em grupo. A noite das meninas que tu falou, eu tinha com a minha filha, a noite de terça-feira, a gente era a noite das meninas. Legal. E a noite das meninas não podia levar telefone, né? A gente ia num sushi que ela gostava e brincava lá. E o que a gente brincava? A gente brincava com o sal, com o shoyu, com os hashis, brincava de adivinhar, de stop, de várias coisas do que tinha ali. Nem precisava carregar muita coisa. Né? Que a presença por si só já era reforçadora, né, Amanda? Da mãe ali. Então, sim, gente, existe um mundo gigantesco fora dos eletrônicos. Infelizmente, os pais... porque tá parado, tá quieto ali... Criança tá tudo faz bem. barulho, gente. Criança tem que ser barulhenta. Sim, né? Então, sim. quem não suporta criança, né? Não suporta uma parte da sociedade que é muito importante. O que vai ser do nosso futuro se a gente não tiver criança? Então, criança saudável é criança fazendo barulho, é criança brincando, é criança correndo. Então, a gente precisa se acostumar com isso. E dar outras opções fora o eletrônico. Não que a gente não queira que as crianças usem o eletrônico. Impossível, elas nasceram no mundo que a gente não nasceu. E tá tudo bem, mas que elas vão ter acesso 24 horas por dia? Não. É porque isso vicia, isso traz incríveis prejuízos pro cérebro dela, pro desenvolvimento dela. Tá tudo muito rápido, muito fácil acesso ali. Quando ela tem que levantar esse copo, é difícil. E elas não aprendem a lidar com o tédio. Né? Tem que esperar numa fila, não tem que estar fazendo alguma coisa. E é importante elas aprenderem a lidar com o tédio também. É também um treinamento de habilidades sociais, de tolerância importantes para a vida, né, Amanda? Mas, Amanda, nossa, muita coisa, a gente tem que marcar um próximo, hein? Pode deixar. Porque ainda ficou metade da pauta aqui pra gente continuar conversando. Mas, gente, muito obrigada, né? Por sua presença, por toda a contribuição que tu tens de vida. E agora eu conheci um pouco mais da tua história, da história de mãe que tu tens.
o acompanhamento que tu faz com teus pacientes, mas de verdade, muito obrigada por ter vindo. E deixa tuas redes sociais, se você tiver alguma dica pro pessoal que tá em casa, ou quiser também deixar algum material, fica à vontade. Queria agradecer muito a Keila pelo convite. Eu adoro esses papos, que nem tu falei, olha, o meu estilo é freestyle. Se deixar aqui, sou geminiana, eu vou ficar falando 3 horas. A gente já marca um próximo, então. Sim. Eu só tenho o Instagram, né? Ainda não criei outros canais, mas o meu Instagram é Amanda Ibagi Pediatria, né? Então é um mix de pediatria, um mix de onco, um mix de aleitamento, de mãe de tudo que eu faço. Às vezes eu não tenho um pouquinho de papas na língua, então falo um pouquinho mais, mas as verdades, mas eu gosto de me posicionar, né? E o meu posicionamento, ele é sempre em favor de criança, né? Que a gente possa olhar a criança como pessoa. E quando eu falo criança, eu falo da criança típica e da criança atípica. A criança típica é uma pessoa, a criança atípica é uma criança, é o filho de alguém, é o amor de alguém. Então, a gente também precisa olhar para aquela criança como pessoa e olhar com carinho. Sim, isso é verdade. E o que depender de mim, né, da minha equipe, de tudo que eu produzir nos canais de comunicação que eu desenvolvo, também é com esse olhar, Amanda. Porque é impossível a gente trabalhar na área da saúde infantil e de adolescente e não ter esse amor, não ter essa paixão que pulsa e que... O que eu posso fazer para mais pessoas terem acesso a isso? O que eu posso fazer para mais pessoas estimularem seus bebês, estimularem suas crianças, né? Então, gente, eu só queria fazer um pedido. Não sou muito disso, mas a minha comunicadora falou, olha, você tem que pedir. O pessoal no Instagram me segue em grande quantidade. Mas no YouTube, a galera não tá me seguindo, tá, gente? Então, bora seguir lá no YouTube. Porque é importante as pessoas seguirem no YouTube também, pro YouTube entender e também dispor esse conteúdo para mais pessoas, tá, gente? Então, eu sei que você tá gostando. Tem muita gente já comentando positivamente, mas começa a me seguir também lá no YouTube. Tem também disponível no Spotify. E também eu vou deixar alguns conteúdos para leitura, tá? Desse episódio em especial que a gente falou do desenvolvimento infantil. Depois, se tu tiver alguma referência, você pode me passar. E, gente, muito obrigada mais uma vez, tá? Ficamos por aqui e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.